nossa terceira live do nosso projeto Dragão Convida. E hoje nós teremos a presença da Marta Fontes, da doutora Marta Fontes, que é homeopata e é uma pessoa muito querida e muito especial para todos nós. E eu espero que vocês possam desfrutar um pouco desse bate-papo, desse nosso encontro, essa nossa experiência. Esse projeto é um projeto que, de alguma forma, trazer e apresentar para vocês um pouco mais do dragão, mas também dos facilitadores que concluíram sua formação em 2019, em dezembro de 2019. 12 pessoas Deixa a Marta está chegando aqui. Então, em 2019, nós formamos 12 pessoas como facilitadores do Cabeça do Dragão, e a Marta é uma das elders, né? A elder número 4, e ela nos deu o prazer da sua presença, da sua companhia nesses anos de formação, uma formação extensa, né, Marta? De 14 módulos, e a Marta vai contar um pouco para nós as suas aventuras também. Mas eu trouxe a Marta aqui para contar um pouco da história dela, contar um pouco da história como ela chegou à homeopatia, também contar um pouco de si mesmo, o que ela desejar, mas também trazer como é que ela chegou, até eu conversando com ela um pouco antes, trazer como ela chegou à DEP, porque na verdade foi através da DEP e da ida que ela chegou até a Cabeça do Dragão. Então eu vou deixar essa é a doutora Marta Fontes, então eu vou deixar um pouquinho que ela fale, que se apresente para nós. Aí vocês vão ter o prazer e vão conhecer um pouco da delícia que é estar do lado da Marta, porque realmente é um prazer sempre a gente conversar. Então, como está, Marta? Boa noite. Boa noite, Paty. Tudo bom? Boa noite a todos. Tá tudo bem. Estou muito feliz de poder estar aqui, da gente conversar um pouquinho, né? E poder contar algumas aventuras, né? Porque, na verdade, a minha vida é uma aventura. Quem acredita no imponderável acaba tendo uma vida aventureira. Quando a gente consegue olhar no que está além, né, do físico e seguir esses sinais, né? Então as coisas, você olhando assim à primeira vista, parece uma aventura. Você parando para analisar, uma sequência de fatos. É como se tivesse tudo programadinho ali, é só seguir aquela linha. Mas eu acho que tem uma coisa importante aí, né, Marta, que é a ousadia de ouvir essas vozes, né? De seguir realmente esses sinais. Isso que a vida vai nos convidando. Tem um ditado que dizem que Deus ajuda os corajosos. Mas eu acho que a vida e Deus, a vida, o universo, nos coloca em situações. Agora, se a gente vai responder a elas ou não, exige ousadia, né? Exige, e exige também exige uma coragem, né? Como você falou, porque aí, às vezes, você fica um pouco diferente da média, né? Quando você sai, vamos dizer assim, da caixinha, né? Da moldura. Né? Então você fica um pouco diferente. Eu me lembro que há 30 ou mais um pouquinho, não vou falar mais um pouquinho não, porque senão vai parecer que eu estou muito velha. Mas isso é a maravilha da coisa, né? Que, independente da idade, a gente está fazendo milhares de coisas e trazendo essa com muita energia e nos revitalizando, né? Isso. E eu costumo dizer até para os meus pacientes que é melhor ficar velho do que morrer cedo, né? Então, vamos ficar velho. Então, há uns 30, 40 anos atrás, quando eu decidi ser vegetariana, eu era uma louca. Ninguém se conformava de uma pessoa não comer carne. Mas todo mundo ficava, até hoje falam isso. Mas assim, como assim? Eu era uma ET
você não vai comer um pedaço do churrasco. Então, tudo é uma questão de tempo, porque hoje em dia os próprios cardiologistas recomendam para você não comer a carne, porque hoje a gente já tem os resultados, né, da alimentação mal conduzida, o que pode levar. Mas, durante muito tempo, eu tive que brigar contra isso. Né? As pessoas acharem que eu não ia ficar bem alimentada, eu ia ter anemia. Então, a coragem... Bom, eu acho que a primeira coragem foi fazer medicina, né? Foi optar pela medicina. Eu nasci já dizendo, desde que eu aprendi a falar, dizendo que eu queria ser médica. Não tem nenhum médico na família. Foi uma coisa assim, que era uma coisa interna minha, um desejo interno. Né? Então, desejo de alma mesmo, né? Sim, com Porque para certeza. estar dizendo isso, uma criança está dizendo isso, realmente é um desejo da alma mesmo, né? Um anseio mais profundo mesmo, né? Isso. E não tinha assim, não tem uma explicação, que as pessoas procuram explicação, né? Não tinha uma explicação. E eu procurei direcionar a minha vida para isso. Né? Na época de adolescência, eu tive um certo atrito com a minha mãe, que mais tarde a gente fez as pazes, mas ela queria que eu fosse professora primeiro e depois escolhesse outra profissão. Se tivesse começado, não tinha seguido. Aí ia seguir sendo professora, acomodada. Mas o problema maior é que na época era separada. A medicina era a área biológica e o professor não estudava química, física e biologia. Né? Hoje em dia já é tudo uma coisa comum, tem um currículo comum. Na época não tinha, né? E eu achava um absurdo, né? E, no entanto, hoje eu sou muito grata porque o fato de eu ter sido professora me ajudou bastante, porque eu sou pediatra também, né? Então eu aprendi a lidar com mãe, com criança, a resolver os probleminhas, né, que aparecem no dia a dia da escola. Eu terminei o curso normal com 17 anos e não podia ser contratada. Eu fiz o concurso público, né, para o município, passei com uma boa classificação. E não podia ser contratada. Não podia, quer dizer, contratada não podia ser efetiva. Você está me ouvindo bem, Patrícia? Estou te ouvindo bem, estou. Por Tá que você não podia ser contratada? Porque eu não tinha 18 anos. Que o funcionário público, ele é emancipado, né, quando assume o cargo. E você só pode emancipar depois dos 18. Aí eles fizeram um ano de contrato, então eu tinha 17 e tinha alunos de 14, 15 anos. Né? Mas foi uma experiência maravilhosa. Foi muito interessante. Mas aí depois, então você chegou a ser professora e depois que foi fazer medicina. E pelo que eu me lembro, que você me contou, você foi fazer medicina porque você já tinha filho pequeno. Você tinha acabado de ter filho, uma coisa assim, não? Não, eu tive 2 filhos durante a faculdade. Isso. Aí eu terminei o curso normal, trabalhei como professora do município. Na época já era do município do Rio de Janeiro. E depois, enquanto eu consegui arrumar junto com a faculdade a questão do horário, né, eu trabalhei. E foram 5 anos de uma experiência intensa, né, que hoje eu sou grata à minha mãe. Na verdade, eu não fiz concurso para o normal, né? Chamaram minha mãe na escola e para dizer que os 10 melhores alunos da escola iam passar direto para o curso normal ou para a escola técnica. E eu fiquei com as crianças, eu sou a mais velha de 5, e minha mãe foi na escola para ver o que eles queriam. Então ela fez a opção por mim, me matriculou no curso normal, mesmo sabendo que eu não queria. Isso deu muita discórdia, mas acabei me conformando. Marta, estão dizendo que você está com eco. Eu te ouço bem. Peraí, por isso que eu perguntei. Esse melhorou? Para Evandro foi uma das pessoas que falou, melhorou, agora ela saiu eco. Vocês estão ouvindo melhor? Porque para mim eu estou ouvindo bem. Eu estava ouvindo eco. Ainda está. Ainda está?
Mas eu te ouço bem estranho. Eu estou te ouvindo, Você tirou o fone agora? tirei, ficou ruim, porque estava o eco muito fone, por isso que eu perguntei se tudo bem. Talvez se você se aproximar um pouco do celular. Você está com o computador e o celular ligados juntos? Não, eu desliguei. Ah, é o meu que está repetindo. É o seu? Ah, ele está falando para você desligar o fone. Eu tirei o fone. É, mas o meu eu não Eu estou tá, com. o da Marta está cortando para mim, mas não tem eco. Pois Você é. consegue colocar? Não, eu não estou com fone. Eu estou no celular normal. Experimenta falar mais perto do celular. A minha voz está cortada. Tá cortando um pouco, mas eu acho que ou é a internet ou você está um pouco longe, talvez. Não, eu estou bem pertinho. Porque meu microfone. Vou tentar com fone. Veja. Quando você se aproximou, melhorou. Agora melhorou? Eu estou te ouvindo muito bem agora. Melhor até do que antes. Vamos ver. Mas acho que está dando eco aí. Tá. Você ouve esse eco, é isso? Eu escuto no fone. Tá, então tira o fone e se aproxima do celular, porque na hora que você aproximou, tanto a Carol viu que estava melhor e para mim também melhorou. Pronto. Agora. Veja. Fala aí, vamos ver. Então, mas aí você, depois de ter feito o colégio, o colégio normal, aí que você foi para fazer a medicina, né? Você já estava casada. Aí eu tive que fazer um ano para poder aprender biologia. Aí fiz o vestibular e primeiro ano de particular, embora meu pai... Mas agora começou a interromper mais. Ai, meu Deus. Interrompe para mim. Será que no iPad piora? Oi? No iPad? Será? Assim, mais perto você fica melhor. Não vai ficar tão boa a tua imagem, mas pode ser. Alguém está sugerindo aqui para eu abaixar o som do meu celular. Melhorou? Veja se melhorou agora. Vou ver se é melhor. Vocês estão me ouvindo bem? Crisal Book, que eu não sei quem é. Eu não te escuto. Está interrompendo a tua internet. Eu não sei como resolver. Agora melhorou, agora melhorou. Agora melhorou. Tem que ficar paradinha aí, do jeito que você tá. Tá bom. Para alguns, a Ju Fontes, que deve ser tua filha ou parente, disse que estava melhor com fone. Para os outros está melhor sem fone. Então, vamos tentar assim, então, agora. Então foi isso. Aí eu fiz. Primeiro eu não quis ir, passei só para. Ficou bem baixinho, você vai ter que falar um pouquinho mais alto. Ai, meu Deus. É que a Cris Albuque é a tua filha. É. Ela está sugerindo para você colocar o fone. Coloca o fone e experimenta. É que para mim ficou melhor, tinha ficado melhor sem o fone, mas depois baixou muito. É porque você também. Pronto, e agora? Agora tá melhor. Vamos ver se tá melhor. Agora tá. Tá. Então aí você foi para a gente estava aqui no ponto da medicina. Isso. Aí eu fiz o segundo vestibular. Aí passei por uma pública, né? Eu estudei na UF. Aí, logo depois eu conheci meu ex-marido. No segundo ano da faculdade eu casei. No quarto ano eu tive o primeiro filho. E na época de eu me
formar, faltavam 3 meses para eu me formar, eu tive a segunda filha, essa aí que estava falando, a Cris. Eu tive a Cris. E foi assim, eu nunca esqueço na minha formatura. O Manuel dizendo que você fez o científico e o normal tudo junto. Então, assim, tem uns amigos que sabem de longa data aqui Não, pelo é meu pai, é meu pai. Ah, o Manuel é teu pai? É meu pai. Então, Que foi um grande incentivador, pelo que você já me contou, né? foi o quê? Um grande incentivador na tua trajetória, né? Claro, ainda é até hoje. Tanto que ele está aí. E o super privilégio de tê-lo até hoje aí, hein? Nossa, ele vai fazer 90 anos. Tá inteirão. Tá, então me conte. Então você casou já Eu no casei segundo durante a faculdade e foi assim muita dificuldade, né? Porque naquela época eu acho que as coisas eram um pouco mais difíceis, né? Eu começando, o meu ex-marido começando, ele fazia engenharia, então foi muita coisa junto, né? eu vivi o mesmo, eu sei como foi. Eu também tive meu primeiro filho no segundo ano de faculdade. Então também fazendo odontologia, né? Pois é, eu nunca esqueço, na formatura, a Cris estava com 3 meses. Eu tive ela em setembro, né? A formatura em dezembro de 81. E eu me lembro que eu lá na frente, e ela gritando, ela aos berros no colo da minha mãe, da minha sogra, que queria mamar. E conforme ela gritava, saía o leite do meu peito e saía nas fotos com o peito cheio de leite. Meu vestido todo molhado. Mas foi muito, muito legal. Olha só que interessante, eu não sabia, eu também, mas eu formei grávida do Renan e ele nasceu 2 meses depois da minha formatura. O meu projeto era esse, mas a Cris é apressada. Eu queria o meu diploma. Mais ou menos. Isso me atrapalhou um pouco, porque era o internato e você é dispensado, mas você tem que completar, porque são horas de estágio, né? Então, ao invés de eu pegar o meu CRM em março, eu fui pegar do outro ano, eu fui pegar só em maio, que eu tive que fazer esses 3 meses do estágio. Mas valeu a pena. Oi? E aí também tem suas preciosidades de filhos. Ah, sim, não me arrependo de nada. Foi muito legal, porque eu me formei em pediatria e já sabia cuidar de neném, né? Porque eu já tinha 2. Já tinha praticado um pouco. Então, era fácil. Então, as filhas que estão aqui foram as cobaias como primeiros clientes. Na verdade, foi o filho, né? O Ricardo, que foi o Rick, que foi o primeiro cobaia. Como é que chegou a homeopatia para ti? Porque aí você tinha feito pediatria e aí você se abriu para a homeopatia, né? Não. Primeiro, na terceira gravidez, que foi um tempo depois, eu fui trabalhar em CTI. Meu primeiro emprego foi num CTI, que eu trabalhei 7 anos. E no UTI, que era pediátrico e neonatal, né? E foi um desafio muito grande na minha vida, foi o que me fez questionar a vida e a morte, porque isso era uma presença, a morte era uma presença constante. E não é muito normal você ver criança morrer, né? Normalmente quem morre é o idoso, né? Então, às vezes, fica muito difícil a gente aceitar isso. E no início eu custei bastante. Eu achava que era culpa minha, que ainda não sabia o suficiente. Aí saí estudando um monte de coisas, e depois eu vi que não era nada disso, que tinha uma vontade além da minha, que não dependia de mim, que tinha algo que controlava tudo isso, que eu só tinha que me deixar à disposição desse algo. Né? Foi como quando eu comecei. Que a gente tem da constelação de honrar o destino tanto dessas crianças quanto dos pais delas, né? Dos pais. Era uma das partes mais difíceis para mim, porque eu tinha filhos pequenos e eu me colocava muito no lugar da mãe. Né? Então, às vezes, quando eu ia dar notícia... Eu sofri muito. Sim, foi um período assim. A minha saída do CTI foi por conta de uma úlcera gástrica.
né? Porque eu me estressei demais, foi um período assim... Eu dava 2 plantões de 24 horas por semana nesse UTI, e foi assim, foi um período de um sofrimento emocional intenso que me levou a procurar conhecer melhor o meu emocional, né? E foi quando eu comecei com a curiosidade, vamos dizer assim, espiritual. Eu sempre tive uma ligação espiritual muito grande, né? Minha família é católica, eu me formei dentro do catolicismo, mas nessa época eu comecei a perceber que tinha algo que ia além disso, que o catolicismo não explicava, e comecei a procurar outras coisas, comecei a ler livros de Allan Kardec e tudo, e durante um período eu até frequentei um centro kardecista, onde eu aprendi bastante, tive a oportunidade de ajudar numa comunidade, né, prestando serviço médico e tudo, e foi uma coisa que eu gostei muito. E os meninos iam comigo, né? Eles ficavam na evangelização e eu ficava lá trabalhando. Como o Rodrigo e o Renan também era a mesma coisa, eu levava os dois para tudo. O que você vai fazer com o filho? Mas é bom que eles vão pegando um pouco desses fluidos. Tem coisas de lá que eles se lembram até hoje. Principalmente do chafariz que tinha na frente do centro, que a gente ligava o chafariz mais alto, que ele saía, que ele tinha uma bacia, assim, o chafariz extrapolava a bacia e estava chovendo. A gente ligava aquilo, aí eu dava reunião, estudo do evangelho, fazia um monte de coisa. E eles lá de biquíni e calção no chafariz. Se divertindo. E eu ficava tranquila. Por osmose ali no campo. Pois é, com certeza. Então isso ajudou muito, assim, na minha compreensão, até que eu vi que chegou o dia que eu vi que eu tinha que dar um passo a mais. Que aquilo já não satisfazia tanto. E lá nesse centro, eles diziam para mim, você tem que ser homeopata. Você tem cara de homeopata. Aí eu ria. Eu trabalhando no CTI, do CTI para homeopatia, é um pulo muito grande. Então, eu ficava rindo. O que eu passar bolinho de açúcar? Jamais, tá doido. E tinha um senhorzinho lá, o seu Aranda. Naquela época, né? Esse placebo aí, né? Para mim era isso. Porque no CTI, assim, entrou. Ou vai ficar, ou vai morrer. Que é uma coisa muito imediata, né? E a homeopatia, eu tinha ideia de que era uma coisa mais lenta, que nem é, né? Mas eu tinha essa ideia. Aí eu engravidei da Juliana e comecei com essa história do estômago. Tive um sangramento no estômago. Aí um dizia, você tem que tomar um remédio. O outro dizia, não pode porque está grávida. Aí o obstetra mandava para o gastro e ficou um jogo de empurra. Aí esse senhorzinho, seu Aranda, chegou para mim e falou, vou te dar o nome do lugar, de um centro, que eles vão passar um remédio homeopático e vão te dar uma orientação e você vai ficar boa. Aí eu topei, porque eu já estava de 7 meses de gestação e ficava essa confusão, fui ficando mais nervosa. Aí dei o meu nome lá, eles mandaram uma receita e combinaram lá os dias para eu fazer uma cirurgia espiritual. E eu fiz direitinho, né? Eu estava desesperada, eu tinha que fazer. E fiquei boa, não tive mais nada. Né? Aí, de novo, o empurrão do universo, né? Foi da mão. Mas eu não resisti. Quer dizer, no início, podia ter sido antes, né? Mas... No começo, né? Mas aí se rendeu. Mas aí eu me rendi, eu falei, não, eu vou tentar, não tenho outra alternativa, vai ser isso mesmo. E eu fiquei abismada, como é que aquelas bolinhas de açúcar me fizeram tão bem. Entendeu? Então, aí eu acabei, por curiosidade científica, começando a ler sobre essas coisas enquanto eu estava de licença maternidade e tudo. Aí, quando a Juju estava com 4 meses que eu voltei a trabalhar, um amigo meu falou, está começando um curso de homeopatia no Instituto Animaniano, eu vou fazer. Você não quer ir?
Eu falei, quero, na mesma hora. Quero. Foi assim que eu virei homeopata. E eu acho uma coisa legal de te perguntar, como é que foi isso? Porque você já era pediatra, né? E trazer a homeopatia para esse universo é muito rico, né? As crianças que começam a tomar homeopatia cedo têm efeitos incríveis, né? Como é que foi isso? Pois existia uma lacuna, né, como pediatra. Algumas coisas se resolviam muito bem. Outras coisas, como por exemplo, a criança alérgica, a criança com asma, era uma coisa mais difícil, que na verdade são as doenças funcionais, são mais difíceis, né, de você tratar. E tem a questão do conceito de cura, né? O que é curar? É tirar os sintomas, né? Aliás, isso foi uma das coisas que, assim, na primeira aula, eu nunca esqueci, a primeira aula do curso de homeopatia, quando eles foram ler o órgão na medicina, né? E que Hahnemann, que é a base, né? O primeiro livro que Hahnemann escreveu, e que ele diz, é impossível o Criador ter criado a doença. Né? E aí, quando ele fala no Criador e fala em Deus, nesse dia eu cheguei a ficar assim, chegou a escorrer uma lágrima. Foi a primeira vez na medicina que eu ouvi falar em Deus. Né? Que era uma coisa que eu acreditava. Pode chamar de Deus, de energia universal, energia sei lá o quê. Mas eu acreditava que tinha algo que... vamos dizer assim, criava tudo e que a gente era co-criador. Né? E ele questiona isso, né? Se a gente é feito à imagem e semelhança de Deus, não pode haver doença. Foi aí que eu consegui fazer uma relação entre a espiritualidade e a medicina, né? O trabalho médico. Né? E também porque já aconteceu algumas coisas estranhas comigo no CTI. Né? Às vezes, no meu horário de descanso, eu tive sonhos estranhos, que a mulher me sacudia. Acorda, que o filho está morrendo. Eu uma vez pulei do beliche no chão, e eu já estava até grávida nessa época. E saí correndo, entrei no CTI, que nem uma doida, fui lá, tirei uma cânula de uma criança que estava no respirador e a cânula estava entupida. Aí depois, aí que eu fui acordar, né? Desentupi a cânula, me entubei de novo. E parei, aí eu olhei em volta e falei para a enfermeira, hein? A enfermeira, como é que a senhora sabia que estava entupido? Eu falei, não, eu tive um sonho que uma mãe estava me chamando porque o filho estava morrendo. Aí eu vim aqui direto. Aí ela parou, a enfermeira começou a chorar. Aí eu falei, por que você está chorando? Ela, porque essa mãe morreu no parto. Aí o povo do CTI tinha o maior medo de mim, os colegas. Mas pelo que você já me contou, várias vezes você teve essas experiências. Talvez fosse uma coisa bacana de você contar, né? Porque não foi uma vez, foram muitas vezes. Foram muitas vezes. Da tua vida, né? Sim, como é que com certeza. Esses processos, dessas percepções profundas, né? Dessas conexões, desses insights, dessas intuições profundas. No início isso é um pouco difícil de lidar, né? Porque é sonho ou é realidade? Na verdade, a barreira entre o sonho e a realidade é muito pequena, né? Entre o que as pessoas chamam de real, né? E a realidade maior, vamos dizer assim, né? O mundo da energia, né? Onde está incluído o mundo onírico. Né? Mas é muito difícil, porque naquele momento deve ter sido um desafio também, mesmo que você já estivesse convivendo dentro do centro espírita, né? No espiritismo. Né? Mas não, isso nessa também... época eu ainda não estava. Esse foi um dos motivos para eu procurar.
Aí, quando eu comecei a ler livro espírita, os colegas do CTI fizeram uma história com os títulos do livro que eu levava em cada plantão, eu lia rápido. Então, cada plantão eu estava num livro. Lia a coleção de André Luiz, um montão de livros lá na biblioteca do centro. E na Então, essa festa de compreensão Natal... de tudo que acontecia com você já foi chegando a partir desses aprendizados. Sim. Desde pequena que eu tinha muita coisa assim de premonição, né, de intuição. E, na verdade, minha mãe não, ela tinha um pouco de medo dessas coisas. Né, e um certo preconceito contra o espiritismo, porque era uma coisa que ela não sabia lidar, não era nem culpa dela. Né, mas ela era católica. Né, então, com 13 anos, eu saía do corpo e me via deitada. E a minha mãe mandava eu rezar o credo. Aí o que acontece? Até hoje, às vezes eu saio do corpo e quando eu volto eu estou rezando o credo. Isso ficou tão gravado. Já ficou no automático. Já ficou no automático. De alguma forma te mantém na Terra, né, Marta? Te traz de volta para a Terra. Né? Que eu acho que a parte mais difícil para mim é ficar na Terra. Porque tudo isso assim, é apaixonante você lidar com essas coisas. Né? Mas na hora que você está lá no trabalho, é uma vida que está na sua mão. Você tem que dar o seu melhor e mais um pouco. Né? E o mais um pouco pode ser colocar isso tudo a serviço, né, do bem maior, vamos dizer assim. E essas tuas intuições certamente vêm muito dentro dos teus atendimentos de homeopatia, não? Também. Tem um caso assim, muito que na época eu fiquei assim, muito bolada. Eu atendi uma paciente, uma menina de 12 anos, que estava com câncer no osso da mandíbula. E ela ia operar, estava tratando lá no Instituto Nacional do Câncer. E ela resolveu, antes de operar, tentar o tratamento homeopático. E eu tinha acabado de terminar o curso de homeopatia. Eu ainda não estava nem tão segura assim. Né? Mas eu encarei, e na consulta inteira ela foi me revelando alguns sintomas, e no final eu cheguei à conclusão de um remédio. Eu peguei o receituário, escrevi, e quando eu terminei a carimba que eu olhei, eu tinha escrito outro remédio. Uau! Aí eu parei e fiquei. Eu vou dar essa receita ou eu vou arriscar tudo e fazer tudo de novo com o remédio que eu tinha achado que era, que eu repertorizei tudo. E algo em mim dizia, não, você vai dar essa receita. E eu dei, eu conheço essa menina até hoje, né? Por coincidência, ela se casou com um parente, então a gente ficou até mais próximo. E em 2 meses, aí a mãe, um mês depois, me ligou dizendo que estava saindo uma coisa estranha, os pedaços de osso do lugar onde ela estava com tumor. Aí eu passei lá uns puxei. E 2 meses depois, ela, antes da cirurgia, foi fazer outra radiografia, o tumor tinha desaparecido. Quer dizer, não fui eu. Né? Eu fui como um instrumento. Né? Então, daí em diante, eu falei, bom, eu posso usar isso bem, mas eu preciso me preparar. Eu preciso aprender a lidar. Eu não posso ser uma parabólica aberta. Eu tenho que aprender a lidar com essas coisas, a identificar a intuição, ou é coisa da minha cabeça, né? Eu acho que todo mundo questiona isso. Eu acho que isso é uma responsabilidade da gente que trabalha com espiritualidade de alguma forma, é esse alinhamento do ego se colocando a serviço disso que está essa intuição, dessa percepção. Mas você tem que estar muito alinhado e muito consciente disso, né? E fortalecer muito aqui agora, né, Marta? E duas coisas. Esse ancoramento com a Terra, Exato. esse alinhamento, não ficar só nessa viagem, né, mística, que aí muita gente se perde nisso, né? Isso, e nessa época eu comecei a me interessar também por psicologia. Porque os sintomas homeopáticos tem muito sintoma emocional, mental, sonhos, eles entram muito por essa parte. E às vezes fica difícil
é um medo, é uma ilusão. Às vezes essas coisas se misturam um pouco, e eu precisava conceituar para eu poder repertorizar o paciente. Né? O repertório é um livro de sintomas que a gente usa. Vem o sintoma e vem quais os remédios que servem para esse sintoma. E você junta alguns e vê qual o remédio que é comum a todos, e você passa esse remédio que cobre o quadro inteiro. Entendeu? Então, eu precisava, e isso para mim era o chão, era eu pegar o repertório, abrir, né? O que não impedia de eu dar a receita que não tinha nada a ver com aquilo. Mas aí você abriu mais a psicologia, mas aí você foi por outros meios. Você não fez uma faculdade de psicologia, você foi Não, mas eu fiz formação. Uhum. Né? Aí eu comecei a me interessar pelo pessoal lá pela Unipaz. Uhum. Né? E eu mais um grupo de homeopatas e psicólogos começamos a trazer o pessoal que dava... É porque não tinha Unipaz no Rio na época, né? Então o pessoal que dava formação lá, holística da Unipaz, a gente foi trazendo para o Rio, Roberto Crema, o Pierre Vaio, que era vivo na época. Né? E a única pessoa que foi a Ida que não tinha agenda, que você tinha que marcar 3 anos antes. Então, eu não conhecia a Ida lá, mas eu conhecia a Gislaine e, por intermédio dela, conheci o Instituto Renascer, lá em Minas, e comecei a frequentar o Instituto. E que esse foi um dos desafios corajosos ser da Denir, né? Foi muito corajoso. Não, você sabe, o desafio maior não foi para lá construir uma casa, comprar um terreno sem ter dinheiro, construir uma casa sem ter dinheiro, sem ter planejado, as coisas iam acontecendo. Sabe, ligava a gerente do banco, eu tenho aqui tantos mil que você pode tirar de empréstimo que você quer. Tipo assim, quando você já estava quase parando a obra, aparecia alguma coisa. Então, o desafio foi no sentido da gente ler os sinais. Eu acho que esse é o grande desafio da vida, a sincronicidade, né? Você aprender a ler nessas entrelinhas do que vai acontecendo com você. Porque, no fundo, a vida vai te levando para o teu propósito. A não ser que a gente... caminho, né? A própria vida vai empurrando a gente. Às vezes a gente acha, mas logo agora que eu fui adoecer, mas isso tudo tem um sentido. Né? E o sentido, dependendo de como você lida, né? Se você pega essa situação e integra, você cresce. Se você rejeita, e o teu envolvimento com a Unipaz, com a Gislaine, com o Instituto, te levou a querer viver nessa comunidade, nesse lugar. Na verdade, eu sempre tive um lado meio hippie, né? Só não tinha as drogas. Eu ainda sou da geração paz é amar. Então, eu sempre quis morar numa comunidade. Eu conheci, na época do curso, dos grupos de homeopatia, né, que eu frequentava, eu conheci Nazaré Paulista e fiquei maravilhada com aquela comunidade. Meu desejo maior era morar lá. Só que eu tinha 3 filhos, então meus filhos foram âncoras, né? Foram as minhas âncoras para a realidade. Olha o leite das crianças. Daqui a 1 hora eu vou a me manter em contato com a realidade, não é assim não. Vai lá para Nazaré Paulista, não volta mais, não é assim não. Você tem um compromisso aqui, ó. Tem 3 alminhas aí na sua mão. 3 serizinhos aqui esperando. E precisando dessa orientação. Não é à toa que a gente tem aquele filho específico. Né? Então aí eu já fiquei com essa vontade. E lá no Instituto eu entrei em contato com, vamos dizer assim, o povo psi. E comecei a me deslumbrar, a estudar e tudo. Fiz um curso, fiz a formação em psicodrama.
como que um dos legal. colegas que frequentava o grupo de estudos lá. E isso foi maravilhoso. Foi a coisa assim, que me encaixou muito, foi o psicodrama. Eu descobri que eu tinha um lado um pouco artista também, de representar, né? Que eu tinha uma certa facilidade de entrar nos papéis. Né? E isso até na constelação me ajuda um pouco, né? Essa facilidade de entrar naquele padrão, vamos dizer assim. E foi muito bom isso, e aí resolvi fazer a transpessoal, que era o meu sonho. Eu vou ligar as duas coisas. Né? E me ajudou muito a compreender a natureza humana, a resistência que às vezes o paciente tem ao tratamento, a maneira de lidar. Ele trouxe a minha mente aqui para o coração. Né? Todo esse trabalho pessoal foi isso, foi de abertura do coração, porque na verdade a energia que cura está aqui. Né? E agora vai ter comprovação científica disso, né? Tem. Eu não sou mais aquela doida que falava isso, agora eu posso provar. Agora tem comprovação. Eu só me adiantei uns 20 anos. Né? Eu sempre digo isso, o pessoal fala, criança índigo. A gente era criança índigo também, então vale. A gente já estava lá nessas coisas todas já antes, né? Não é? No fundo, eu acho que a gente sabia, né, Patrícia, para que a gente veio. Lá no fundinho, quando via aquela crise, tipo, de onde eu vim, como é que mineiro fala? Quem coçou, proncovou, doncovou. Né? Quando dava aquela crise, eu tinha que me situar de novo. Mas já era outro patamar, com uma outra compreensão e com uma permeabilidade maior ao ser. Eu acho que o trabalho foi muito esse. E a meditação, né? A meditação foi um grande passo na minha vida. Mas muita diferença. Eu comecei, eu e a Deni tínhamos um consultório juntas e nós começamos um grupo de meditação no consultório com os pacientes, as enfermeiras que trabalhavam. Esse grupo existe até hoje. A gente depois resolveu ir para Minas por conta de construir um núcleo de saúde integral que acabou não rolando. Quer dizer, na verdade, como eu te falei, né, estava programado outra coisa. Outra coisa. Vocês foram levados por isso, mas era outro caminho. Mas era outro caminho, né? Aí a Ida e a Teda convidaram a gente para fazer parte da DEP, para fazer o curso, né? Que você não pode ser facilitador sem passar pelo trabalho. A dinâmica energética do psiquismo, né? Para quem não conhece, né? Que é uma perna da psicologia transpessoal, né? É um método que é baseado também na psicologia transpessoal. E que a gente trabalha toda essa questão. E o barato da DEP é conseguir correlacionar os teus corpos energéticos, como é que eles se manifestam no físico. Esse era o meu sonho de consumo. Como é que eu ligo toda essa espiritualidade com o corpo? Né? E na visão da DEP, nós somos um campo informacional. Tudo é informação. A DEP já trazia isso antes desse boom da física quântica, né? Sim. Sim, bom, a física quântica é mais antiga que a DEP. Ela não era muito divulgada, né? Em 1915, 20, já tinha os primórdios da física quântica. Que eu também amo de paixão, que estudei muito. Eu tenho mania de estudar. Eu tenho esse outro problema, que é a mania de ficar estudando. Quando eu largo uma coisa, eu descanso de um livro, leio do outro. Esse é um objetivo dessas lives também, é trazer essa sabedoria toda de cada um de vocês, né? Porque você tem uma trajetória e um conhecimento que é raro. Né? E uma conexão com vários trabalhos, com vários saberes, né, Marta? Isso. E o mais interessante é quando a gente descobre que a gente não precisa fazer nada. Né?
É só deixar fluir. E as coisas acontecem. O mais estranho é que demora muito para entender isso, né? Isso. É só deixar fluir. Eu só fui entender isso depois de 50 anos. Né? Na realidade, aos 56 que eu mudei para lá. Então, Como você se tornou professora mesmo da DEP, né? Como é que foi sim, isso? nós fomos facilitadores. Não, na verdade, a Ida convidou para isso. Porque tem essa questão de correlacionar a biologia com as questões da física quântica, né, do ser. Né? Na verdade, nessa compreensão, o que nós somos? O que é o nosso corpo? É a manifestação do nosso ser. Mesmo que a gente não tenha consciência disso. Mas é. E quanto mais a gente se abre, e abre os canais, né, em termos de meditação e outras coisas, mas eu falo muito da meditação, que ela eu considero o principal caminho, quando ela é bem orientada. Quanto mais a gente vai se abrindo, mais esse ser consegue se manifestar. Mais pleno, informações, todas as informações que estão lá, elas vão conseguir chegar. Né? Mas é assim, não adianta você ir para o meio de uma orquestra sinfônica, levar seu violino e ele está desafinado. Que você vai atrapalhar ainda os outros. Então, a questão é afinar o instrumento. Afinar o instrumento. Né? Se fazer permeável. Quando o Bert Hellinger fala que você não tem que ir com nenhuma intenção para a constelação, né? De que vai curar, de que vai fazer o acontecer, quando você chega lá e deixa acontecer, flui muito melhor. Não, porque se você fizer o contrário e tentar controlar, você não está no lugar de um constelador, né? Exatamente. Na cabeça do dragão, por exemplo. Porque, na verdade, você está conduzindo algo ao teu interesse a partir do teu ego, e não aberto ao campo, que exige essa rendição. E o contato também com o campo do outro, o campo familiar do outro. A gente pode se abrir a isso e identificar, né? Na verdade, é isso, é o contrário. Não somos nós que conduzimos o processo. Não é o campo, né? É o que nos conduz, né? Mas o que eu estou dizendo mas a gente precisa se sintonizar com o campo. Eu considero que a melhor maneira é o silêncio interno. Que é difícil, né? A nossa mente está ali. Né? E é um treino mesmo, como você está dizendo, né? É um treino de afinar esse lugar, né? E de refinar. Eu vejo a diferença do meu trabalho lá no começo para hoje, né? São 10 anos, então, assim, como era antes e como é hoje, né? Como a gente afina isso. E claro que daqui a 10 anos vai ser muito melhor, né? Isso vai... Que é isso, inclusive, né? Da coisa que a gente estava falando do envelhecer, mas quanto mais maduro a gente está, mais a gente pode ir afinando e trazendo nossa sabedoria mais concretamente nesse sentido e mais entregue a toda essa condução maior, né? Se a gente... é óbvio. Isso. E através da DEP, aí depois que eu terminei o curso, a gente começou a dar aula. Na verdade, a gente começou a dar aula, ainda estava no segundo ano, porque não tinha médico para dar aula em BH. E como a gente tinha gostado dessa ideia, né, de estudar o sistema vagal, e a gente entrou um pouco mais fundo nisso, a gente começou a dar aulas disso e também da parte transpessoal, né, um pouco de psicologia também, porque a gente já tinha experiência. Então foi assim, uma coisa muito gratificante poder colaborar, né, com toda essa coisa maior. Né, e a DEP está lá funcionando até hoje, né, mas houve um momento que, por algumas questões particulares, né, nossas, porque ela
é o paraíso, né? A gente construiu uma casa maravilhosa na pontinha da serra, que quando eu olhei lá de baixo da estrada para lá, eu falei, não acredito que eu botei a casa naquela beiradinha. Nossa, é um lugar incrível. É um lugar incrível, né? Então, a parte mais difícil não foi para lá, porque os meninos já estavam todos casados, com as suas vidas, então eu não abandonei ninguém, embora eles tenham achado que sim, mas eu tinha uma coisa minha que eu precisava viver, né? Eu não vou nem dizer minha, eu vou dizer nossa, né? Então, foram vários desafios, e morar lá já é um desafio, mas eu tive a oportunidade lá de trabalhar na prefeitura, com a comunidade lá, como médica de família, que foi uma maravilha. Embora tivesse dificuldades, mas também era um paraíso, né, Marta? Porque era um lugar muito especial, né? E energeticamente muito especial, muito uma rico. montanha né? de ferro, né? Você chega em casa, sua aura precisava automaticamente sua aura aterrar, é só quem você. precisava aterrar era perfeito. Mas tinha suas dificuldades, né? Muitas, né? Muitas dificuldades, né? Que a gente tentou contornar, mas que a idade vai trazendo algumas limitações físicas mesmo. E chegou um momento que eu tive que me render. Falei, não dá. Foi um sonho, agora vamos sonhar outra coisa. Então me conte, vamos chegar, então, porque na verdade aconteceu antes da sua mudança de lá. Como é que chegou para você? Porque uma das coisas legais que a gente vem falando, que você é a terceira live, né? Então, mas na verdade você é a quarta Elder. Né? Então, você foi muito ousada. Como é que chegou a história da cabeça do dragão para você? Né? Que eu sei qual é a história, mas eu quero que você conte um pouco. Porque também foi uma ousadia, né? Foi. Mas também foi um empurrão do espiritual. Porque foi uma tomada de consciência, de certa forma. Eu tinha muita dificuldade, tenho, né? Porque eu tenho uma doença física que às vezes me impede de fazer as coisas, e lá eu fazia um esforço muito grande, muita ladeira. Tive que comprar uma caminhonete para não ficar atolada toda hora chamando os vizinhos. E comprei uma caminhonete que era dura de dirigir, e eu sempre com o meu joelho ruim. Né? E lá, num determinado momento, eu tive uma infecção séria no joelho, que eu fiquei 2 meses sem poder colocar o pé direito no chão. Meu joelho inflamou, ficou enorme, fiquei sem trabalhar, de licença médica, e fiquei presa lá naquele paraíso, sozinha, porque todo mundo trabalha, sai, algumas pessoas vinham no condomínio só no final de semana. E eu ficava dentro do escritório e ficava olhando assim, eu falei, peraí, eu vou estudar alguma coisa aqui, porque eu não vou ficar aqui parada. E comecei a olhar para a estante de meus livros de astrologia. Eu comecei a estudar astrologia, a ler alguma coisa, eu tinha 14, 15 anos. Né? E mais tarde eu fiz o curso com a Cláudia Lisboa, aí comecei a me interessar mais, a estudar, comprei um monte de livros. E durante um período eu inclusive trabalhei, né, fazendo o mapa dos pacientes, que me ajudava a encontrar as patologias e tudo. E depois, por outras questões, eu fui obrigada a deixar isso de lado, que o CRM proibiu, né, de usar cristal, que eu também trabalhava com cristal. O CRM proibiu floral, cristal, tudo que eu gostava, eles proibiram. E eu resolvi respeitar, e estava num outro momento também. Então eu estava lá, comecei a estudar astrologia, e falei, não, eu tenho que conseguir encaixar a astrologia com a psicologia. A medicina com a psicologia eu estou conseguindo, a astrologia com a medicina eu estou conseguindo, agora eu quero encaixar as 3 coisas. Aí comecei a ler, e nisso veio uma amiga, né, a Aida, veio me visitar.
e brigou comigo que, como você está lendo astrologia, você devia estar estudando para as suas aulas. Só para quem não sabe, a Aida Pucci, que é uma das criadoras da DEP, né, da Dinâmica Energética e Psiquismo, que morava também lá perto do condomínio do lado. Então, aí eu falei, não, mas eu estou tentando encaixar as duas coisas. Aí ela fez uma cara assim e não falou mais nada. Um mês depois, ela me mandou um folder da Cabeça do Dragão, quando você fez o pré-módulo lá em Florianópolis. Verdade, não foi nem para o workshop, né? Foi para o módulo introdutório, verdade. Aí quando eu olhei, aí como eu gosto muito dessa coisa assim, bateu aqui, né? Quando eu olhei, eu falei, é isso aqui que eu tenho que fazer. Mas aí sempre vem aquele pé atrás, né? Ih, mas eu não sei nem o que é. Aí tinha o pré-módulo, eu falei, bom, primeiro, eu vou saber o que é. E foi assim, uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida, sabe mesmo? Não é por eu estar na sua presença, não. Mas foi assim, você foi muito precisa na primeira constelação que eu fiz nesse módulo. E aí eu percebi, um pouquinho antes, eu estava fazendo um tratamento com frequência de brilho e tinham me dito que eu ouvi uma voz dizendo que eu tinha um problema, que eu carregava o peso de muitas gerações, mas que isso era uma escolha minha. E eu perguntei a Deus e o mundo, como é que eu vou escolher outra coisa? Eu nem sabia que eu escolhia isso. Aí foi quando eu vislumbrei a possibilidade de eu fazer uma escolha diferente. Né? E a primeira vez, quando você falou para eu escolher a vida, né? Porque isso se agravou muito com a morte da minha mãe. Né? Isso foi um pouco depois da morte da minha mãe. E foi uma coisa que mexeu muito, né? Mexeu demais comigo. E eu não sabia como sair disso. Né? Então eu vislumbrei assim, tem uma luz no final do túnel. Então é isso que eu tenho que trabalhar agora. Né? E agora tem quantos anos isso? 4 anos depois. Você estava lá no Instituto, é um lugar longe, é próximo a Belo Horizonte, mas é fora da cidade, um bom tanto, 1 hora mais ou menos. E aí tinha que vir a Florianópolis, fazer tudo, e foram 14 módulos, né? Foi um desafio, na verdade 15 agora com o de individual online, mas foi um desafio, né? Foi um desafio muito grande. Primeiro um desafio físico, né? No pré-módulo eu ainda estava mancando, e ainda não estava com meu joelho ainda não estava todo funcionando. E depois, assim, o local lá que a gente estava, que naquela época não tinha um preparo, né? Para quem não pode, por exemplo, subir escada, você tem que subir escada, não tinha o elevador. Então foi realmente um desafio. Mas foi ótimo, porque eu vi que eu podia ir muito além, que eu podia mais. Isso é uma das coisas muito legais, né? Porque, assim, principalmente as 4, que eram as elders, né? As anciãs da turma, a gente foi vendo a renovação de cada uma, né? Na verdade, de todos, a transformação pessoal de todos, mas de vocês, né? Foi incrível, porque era como se cada uma estivesse remoçando, né? A cada módulo, o processo foi muito incrível, né? Pois e valeu muito a pena. E eu tinha dito depois da DEP, nunca mais eu faço formação em nada, chega. Eu não posso falar isso, eu tenho a boca. Aí, tá. Vai ser só mais essa. Como é que foi se tornar facilitadora? Porque, assim, você já se tornou facilitadora do Cabeça do Dragão e já praticou, inclusive, a Marta foi a pessoa que fez a minha primeira Cabeça do Dragão, né? Então... Foi. De presente de 60 anos. Mas como é que foi isso de realmente se tornar facilitadora? Porque eu acho que isso é muito legal,
porque você vem dizendo dessa tua sensibilidade, dessa tua percepção, né? E como foi isso dentro do estágio e depois do estágio, já trabalhando como facilitadora, né? Da Assim, cabeça durante o curso, eu cheguei até a falar isso com você uma vez, se você tinha noção da profundidade desse trabalho. Depois de uns desafios técnicos, consegui entrar aqui para a Marta Fontes, que é a facilitadora do Cabeça do Dragão, poder trazer para nós sua experiência como facilitadora. Nossa, vários desafios hoje. Desafios para entrar, desafios agora ao final, estamos de volta. Enfim, Marcos, deu certo. É isso aí. Vários desafios técnicos. Então, aí eu estava te perguntando então sobre como foi se tornar facilitadora do Cabeça do Dragão, e você estava dizendo, começando a contar sobre como foi o processo. Sim, então, eu fiz o curso, eu fiz a formação com a intenção de ser facilitadora, porque eu achei que esse trabalho ele tem um sentido muito amplo, né? Essa coisa da reconciliação, nesse momento mundial que a gente está vivendo, é uma coisa muito profunda e muito necessária. Como a gente pode dar um passo enquanto humanidade sem haver essa reconciliação com o nosso passado, com os nossos sistemas, né, familiares, com os nossos antepassados. Então, eu investi muito nisso por conta de querer participar também, né, desse processo. Isso é um pouco mais que eu posso fazer pelos meus pacientes, os meus amigos, né, enfim, as pessoas que eu convivo. Conta porque você estava contando que você estava naquele momento estudando astrologia, e aí a Ida te mandou um folder do Cabeça do Dragão e você veio fazer um módulo introdutório. Como é que foi que você viu essa junção da Cabeça do Dragão, de astrologia com a constelação? Eu acho que tudo se encaixou, né? Quando eu fiz a formação, eu acho que primeiro pelo fato de você alternar as aulas, né? A astrologia e a constelação, eu consegui, assim, a constelação para mim foi mais difícil, viu? Porque no início eu não conseguia entender o Bert Hellinger. Eu lia ali e falava, esse cara é um doido. Um pouco como nós. Aí depois eu falei, aí depois eu mesma fiquei, eu tô falando que ele é um doido? Quem que tá falando que o outro é um doido? Quem fez doideira a vida inteira. Não, e depois eu consegui olhar para ele de um outro ângulo. Mas tem uma coisa na formação que eu acho que é imprescindível, que é o trabalho com a gente, é o aprofundamento do nosso trabalho individual. E isso é que dá a base toda para a gente conseguir ser facilitador. Porque você não pode ser facilitador se você não se trabalhar. Nem do dragão, nem de nada. Por isso é uma formação longa, né? Porque exige realmente um preparo e um ancoramento que, para sustentar o campo, tem que realmente ter um alinhamento, né? Não é um curso de final de semana, e ainda mais para ter o conhecimento de astrologia e de constelações e integrar isso, exige muito autoconhecimento e muito estudo também, né? Exige muito estudo, exige dedicação, né? Então, eu acho que tudo isso, essas coisas todas são complementares, né? O passo da DEP para a Cabeça do Dragão não foi difícil, porque as coisas se complementaram. Isso abriu assim, um universo um pouco maior para mim. Né? E você já teve esse conhecimento, essa experiência desse quântico, dessa experiência de campo, né? Que não era uma coisa nova. Na DEP a gente já trabalhava algumas coisas, né? Que inclusive essa parte da aula algumas vezes foi a gente que deu,
sobre os campos informacionais, o campo familiar, né, e tudo isso. E eu estudei bastante, porque eu achei muito interessante, né, o Rupert Sheldrake. Estudei bastante, porque eu queria um embasamento científico também, né, disso tudo. E foi muito legal, e que eu consegui ampliar a minha compreensão, né? Porque uma coisa é você estudar o ser humano, outra coisa é você estudar o ser humano vindo lá desde o primeiro, né? Que isso é uma história, é uma linha para trás, né? Então eu acho assim, foi um resgate meu com ancestralidade, né? E tinha inclusive uma parte da minha ancestralidade, a família do meu pai, que eu não tive contato nenhum, que ele ficou órfão uns 2 anos e eu não conheci ninguém da família, praticamente, a não ser minha tia e a irmã dele, ficaram só os dois, então não tinha história familiar. Era uma coisa assim, uma interrogação. Né? E depois disso foi muito legal, porque o papai lembrou de algumas coisas de quando ele era pequenininho, inclusive o nome de irmãos que já tinham falecido, né? Foi um processo, foi um caminho que eu nunca dei sozinha. Que lindo. Que as informações começaram a surgir e eu pude dar esse mergulho, né, no que aconteceu antes, em tudo aquilo que foi vivido pelos meus ancestrais, que resultou que hoje está até hoje aqui, né, em cada célula minha. Eu achei isso assim, vou usar um termo, milagroso. Eu acho que tem uma coisa interessante, quer dizer, interessante, fundamental é a gente compreender como esses ancestrais todos, não só os pais, os avós, os bisavós, todos os que vieram antes estão nas nossas células, né? E eu tenho cada vez mais compreendido, claro que com o olhar da Brigitte, mas também com o estudo da Cabala, essa compreensão do nosso DNA, do que está registrado no nosso DNA. Além dessa coisa física, genética, né, da forma, dos nossos genes, do nosso tipo físico, a sabedoria que vem dos nossos ancestrais, né? E que agora, há pouco tempo, já os cientistas russos comprovaram tanto a existência dos campos mórficos, né, que o Rupert Sheldrake tinha levantado a hipótese, mas não tinha comprovado, quanto essa conexão do DNA com com as capacidades extrasensoriais, que provavelmente nossos ancestrais se comunicavam telepaticamente. Isso é incrível. E é bom a gente poder começar a ressuscitar essas memórias de luz, né? Porque isso a gente vai começando a desenvolver na medida que a gente aprofunda esse estudo. Sim. Né? E estudando a Cabala, essa coisa de olhar como Abraão já tinha identificado os planetas, né? Antes dele já existia de alguma forma, mas Abraão, no livro da formação, da criação para alguns, né? da formação para outros, ele identificou, né, o DNA, ele identificou que os planetas, como o nosso sistema solar, como é hoje, numa época que não tinha tecnologia, né? E reconheceu que o nosso DNA de alma é determinado pelos planetas, principalmente pela posição que eles estão no momento do nascimento. Isso é uma coisa super importante para a gente compreender, que não é uma coisa nova, não é algo que a ciência não tinha esse conhecimento, mas cada vez mais isso está se aproximando. Isso. Né? E hoje em dia eu aprendi já que muita coisa você não precisa comprovar cientificamente, se tem evidências, né? Quer dizer, a ciência, na verdade, o método científico, ele nem serve muito para avaliar esse tipo de coisa, porque foi um método criado para avaliar apenas a terceira dimensão, né? Vamos dizer assim, a dimensão física. Não inclui. E hoje em dia a gente sabe que tem as partículas, né? Tem a questão a gente é onda, mas é partícula também. Então, tudo isso mudou a maneira da gente ver o mundo. E isso está cada vez mudando mais. Né? No outro dia eu estava me lembrando, quando a gente viu numa das aulas lá de astrologia com a Tereza,
que a gente fez a constelação dos céus de 2020, que a gente ficou meio apavorado, que a gente não sabia exatamente o que vai acontecer, uma guerra, é um extermínio em massa, o que é isso? E a gente está vendo aí, é só uma pandemia. Era básico, era só uma pandemia. É só uma pandemia. Mas é isso, é um caos aparente também, que vai permitir que as coisas se reconstruam da maneira correta. Né? E isso não acontece sem sofrimento, porque a gente se apega, né? A gente não consegue soltar. Eu estou fazendo um curso com o Carlos Pini e ele falando exatamente disso, né? O caos sempre vai preceder a ordem. O caos inicial lá, o Big Bang, ele precedeu a organização do cosmos. E o cosmos em grego é ordem. Então a gente vê essa ordem no universo e vê como esse aparente caos agora, né? Porque a pandemia foi um momento caótico, mas nesses 6 meses dessa pandemia, quanta reorganização aconteceu? Quantas coisas se transformaram? Né? Os negros reivindicando seus direitos. Já tinha começado com as migrações, né? Então, tudo isso a gente tem que ter um olhar integrativo, vou chamar assim. Né? Não achando que isso é o fim do mundo, nem que isso é desnecessário. A gente está passando pelo que a gente precisa passar. Tem um lado bom, aprendizado aí, né? Não é? A convivência familiar retornar. Quer dizer, eu sou de uma família antigamente que todo mundo sentava junto à mesa para fazer a refeição. À mesa para almoçar, fazer as refeições juntos. Né? E resgatar isso, a mãe ali junto fazendo o dever de casa, né? Que agora virou home office, me dá o nome. Mas as questões humanas não mudaram. Né? E a questão do idealismo, que solidariedade que está aparecendo, né, com tudo isso. Eu acredito que tudo isso tem um sentido maior que a gente só vai conseguir ver totalmente um pouco para frente, né, caminhando um pouco mais. Mas pelo menos aceitar. A ciência, essas coisas vêm à frente e a ciência corre atrás, né, e alcança depois de alguns anos. Né, tudo que já foi falado antes, né? Como os campos, né? Os campos, todo mundo já falava-se disso, os campos antes de cientificamente ser comprovado, aí se comprova cientificamente. Aí então a gente, que ótimo, maravilha. Pois é, a própria homeopatia, né? Quando eu comecei, não era uma especialidade médica, quando eu me formei. Né? Os homeopatas se organizaram para que isso pudesse acontecer, ser uma especialidade médica. Mas até hoje tem médicos que não sabem que a homeopatia é uma... Eu vejo pacientes dizendo assim, eu fui no clínico, mas eu nem falei nada que eu estava tratando com você. Tem preconceito ainda tem resistência. Mas isso faz parte mesmo, né? Eu acho que isso é um período de transição. É aquela questão de nós sermos os primeiros, né? A acreditar, a encarar, a levantar a bandeira. De alguma forma, iniciadores, né? E eu com aquele Urano lá no meio céu, então eu tenho uma tendência inata de me apegar a essas coisas novas aí que vão surgindo. Né? O meu desafio agora é informático. Um pouco como está sendo ser facilitador do Cabeça do Dragão. Né? Porque, assim, eu acho que isso é super importante, né, para você como facilitadora, com certeza, contar do seu trabalho, né, apresentar o seu trabalho, falar como você, que eu acho que com a tua sensibilidade também te favorece muito a essa conexão, a essa presença no campo, né? Teu conhecimento astrológico também te facilita muito, embora seja importante dizer que na Cabeça do Dragão a gente não tem análise astrológica, né? É a vivência do campo astrológico, as pessoas entram no lugar dos planetas e a partir daí as experiências sobre as limitações das pessoas, né, o que de alguma forma está impedindo sua realização, vão surgindo e nós vamos dando os passos de liberação. Mas como é que tem sido isso para ti?
Até só complementando o que você falou, geralmente quando alguém me procura para fazer mapa, eu aconselho fazer primeiro Cabeça do Dragão para, tipo, não ficar uma coisa racional, para você experimentar primeiro a energia dos planetas dentro, né, do campo do seu mapa, que é um campo assim que identifica você cosmicamente, né? Essa energia do seu mapa, é o seu identificador. Né? Então, eu prefiro até que a pessoa não faça isso de uma forma racional. Aí depois sim, né? Aí você, depois de um tempo você pode trabalhar isso. Mas assim, no início, começar como facilitadora foi apavorante. Mas tudo na minha vida é assim. Foi como andar de bicicleta, como dirigir. Né? E depois que você aprende um pouco, aí você já consegue, né, dar os passos. Né? Você vai conseguindo se soltar. Né? E no nosso último encontro eu consegui isso com muito mais facilidade, né? Porque com essa história toda, né, quando a gente estava começando já com o grupo formado e tudo, veio a pandemia. Tipo assim, tá pensando que vai ser fácil? Não vai não. Aí a gente teve que se adaptar, né? Aprender a fazer online, criar uma forma, né, disso poder acontecer, que eu estou falando enquanto grupo, né? E eu tive muita resistência a isso, mas depois eu vi que a energia ela não depende do tempo e do espaço, né? Os campos muito menos. Então a questão de ser online ou de ser presencial, no resultado final do trabalho, não faz diferença. Isso que é super importante, né, compreender, porque eu tenho dito isso, né, que assim, até a minha Cabeça do Dragão, que foi você que conduziu, né, que nunca tinha recebido, né, mais ou menos foi você que conduziu, mas foi você que conduziu. E aí, você abriu o campo e abriu o campo online, né? Pois foi um trabalho super forte, foi um trabalho super profundo. Até hoje, um monte de coisa, eu tô igual os clientes que falam, até hoje eu não entendi um monte de coisa, eu também não entendi várias coisas que aconteceram, mas aconteceu muita coisa e foi muito profundo também, né? Foi muito mobilizador. Isso. E assim, para mim foi muito difícil administrar aquele monte de janelinha, porque eu não estava usando o Zoom, foi logo no início isso, né? Então, eu achei bastante desafiador, mas já quando a gente fez o workshop para conseguir amarrar tudo isso e criar essa forma, aí já fluiu, né? E eu até agradeço muito as pessoas que trabalharam comigo, porque me deu assim uma visão do que pode ser. Né? Teve até uma que falou, mas com esse Urano aí, Angelina, com esse Urano aí no meio do céu, você está esperando o quê? Depois a Fernanda falou a mesma coisa, uma sem saber que a outra tinha falado em trabalhos diferentes. Aí eu falei, Marta, assume. Aí estou até fazendo consulta online, aí resolvi assumir. Mas é isso, né? Eu acho, no começo da pandemia, eu acho que deu uma apavorada em todo mundo, mas assim, eu já atendia constelação online, mas eu achava impossível fazer Cabeça do Dragão online. Né? E aí, quando tanto individual, né, quanto em grupo, é super possível, né? E os resultados são tão bons quanto presenciais, né? Sim, quem já fez pode corroborar o que a gente está falando. Né? Então, o lance de ser facilitador, eu acho uma responsabilidade muito grande. Por isso, no início, é igual quando você anda de bicicleta, né? Você vai olhando para o chão e de vez em quando você leva um tombo. Mas eu acho até que eu consegui ultrapassar algumas limitações com a persistência. A palavra é resiliência. Você tem que saber que você pode e que você vai chegar. O que bloqueia é exatamente o medo e a resistência das coisas novas. Então eu precisava aceitar a internet,
né? Inclusive para atender consultas. Não, que os clientes Que eu ficam ficava, abandonados. como é que eu vou examinar o paciente pela internet? Mas pior é você deixar o paciente sem atendimento. Né? E a gente vai treinando mais a intuição também, um pouco. Né? Então é isso. E está sendo assim, uma experiência maravilhosa. Foi um esforço muito grande para mim terminar a formação por conta das dificuldades minhas, né, e do momento que eu estava passando. Né? Eu me lembro que teve um módulo que eu perdi o primeiro avião, o segundo avião, e só consegui... Você teve que comprar umas 3 passagens, foi um negócio bem louco. Comprei 3 passagens. Perdi o primeiro, perdi o segundo e consegui ir no terceiro e fui. Porque eu tenho uma coisa assim, se eu disser eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa. Eu tenho uma coisa da vontade de botar em prática. E eu acho que essa resiliência é que leva a gente a melhorar e a ampliar os horizontes, né? Um pouquinho mais. Então, O Marta, a gente já falou bastante hoje, né? Mas eu queria deixar assim, a gente passou os nossos percalços para... Eu não me dei conta para voltar da live, que foi o problema. Mas eu gostaria que você deixasse para nós o que você quer deixar como mensagem, o que você quer trazer para nós como uma fala tua para a gente finalizar essa live hoje. A primeira coisa é que a gente nunca deve desistir do sonho. A segunda é nunca deixar de ser a gente mesmo. Por mais doido que possa parecer que a gente aquilo tem um sentido. Né? O autoconhecimento ele tem que permear todos os conhecimentos que você pode ter. Né? E se você decidir por um caminho, insista, persista. Né? E não saia desse caminho até você chegar no final. Ou não, né? Ou esse é o seu caminho para sempre. Então é isso. E eu sou muito grata a você, Patrícia. Primeiro, por ter criado o método. Segundo, pela paciência que você teve com todos nós durante a formação, que tinha horas que, ai meu Deus, eu não vou conseguir. E você fica, claro que vai, vamos embora. Né? A força, o apoio e a generosidade, né? Que é mais que o que segura o grupo todo. Né? Que a gente tem vontade de que não acabem nunca os módulos, porque são muito bons. Né? Eu acho que essa qualidade desse grupo, né? São 3 qualidades. É uma amorosidade, uma alegria e uma falação, né, dessa turma que era... Precisava um módulo inteiro sobre papo. Eu sou um grande exemplo disso. 1 hora não come. Não, mas de qualquer forma... E aqui foi isso, né? A nossa determinação, não, vamos voltar, vamos tentar, muito certo, se a gente concluir. Pois é, Querida, muito grata, mais uma vez, foi uma delícia a gente falar, acho que a gente tem que procurar conversar mais. Pois é, né? Tomar uns vinhos. Isso. Muito grata a alguns que voltaram, né? Muito grata a esses que chegaram agora. E espero que tanto a primeira live quanto essa que vão se juntar, elas vão estar no YouTube para que as pessoas possam acessá-la e saber um pouco mais da doutora Marta Fontes. Patrícia, muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo. Sou muito grata a você. E o coração, ó. Bate forte. Um beijão bem grande, um beijo a todos. Muito obrigada por ficarem me ouvindo esse tempo todo. A coisa mais linda é o apoio da tua família, né? Foi lindo demais. Com certeza. Um por todos. Um por todos. Tinha 4 ancorazinhas. Uma das filhas botou 4 ancorazinhas. É isso aí. Boa noite. Beijão, querida. Tchau, tchau. Tchau.